Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam mais que bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do Glowcast, o podcast da Glow Holding. E nós estamos muito felizes, animados com tudo aquilo que a gente tem construído nesses 4 episódios dessa segunda temporada que tá demais, convidados incríveis e a gente tá muito feliz. Muito obrigado pela sua audiência e eu tenho certeza que esse episódio vai ser demais. Nosso convidado aqui tem coisas incríveis para compartilhar com você. E bora participar dessa conversa. Pega uma pipoca aí, um café e vamos junto. Antes da gente começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Os patrocinadores que fazem o Glowcast acontecer. Muito obrigado, patrocinadores, a começar com os nossos amigos do Haolai Restaurante Chinês. O Haolai é um restaurante tradicional aqui da cidade de Bragança Paulista há mais de 40 anos na cidade. Hoje eles servem o melhor da culinária chinesa. Tudo que você tá vendo aqui nessa televisão, meu amigo, é para você realmente experimentar. Olha só, tem até aqui uns biscoitinhos da sorte que o Haolai mandou pra gente experimentar aqui ao vivo. E vamos pra cima. Obrigado, Haolai. Vai experimentar. Haolai é incrível, nós recomendamos. O nosso segundo patrocinador é a Bars Refrigeração, uma empresa tradicional aqui da cidade de Bragança também que é pioneira e muito sólida na cidade com a manutenção de eletrodomésticos. Eu tenho certeza que quando quebra um eletrodoméstico aí na sua casa, você fala, cara, como eu vou consertar isso aqui? Para quem eu vou recorrer? O nome já tá dado para você. Bars Refrigeração. Todo tipo de eletrodoméstico aí da sua casa, da linha gelada de refrigeração, a Bars, ela com certeza vai poder te ajudar a resolver o seu problema. Quebrou, a Bars conserta. Entre em contato. E pra gente finalizar, o nosso terceiro patrocinador, com muita honra e alegria, nós agradecemos a Fast Color. A Fast Color é uma grande indústria. Hoje ela ocupa grande parte do share da participação de mercado naquilo que está relacionado a artigos para festas infantis. Meus amigos, eles têm as maiores licenças de temas de todo o Brasil. Tudo que você está vendo aqui, ó, Lilo Stick, a parte do que acabou de sair Divertidamente, Mario Bros. Meus amigos, todos os melhores temas para as festas infantis, seja sua, do seu filho, do seu parente, você vai ter os produtos da Fast Color. Além deles trabalharem com embalagens para food service, embalagens para outros produtos também, nós queremos recomendar a Fast Color. Entre no site deles, saiba mais. E se você, obviamente, quiser colocar eles na sua festa, vá nas melhores lojas de artigos para festas aí da sua cidade que você vai encontrar. Obrigado, Bars. Obrigado, Haolai. Obrigado, Fast Color. Vamos junto. Vamos para cima. Muito obrigado pela contribuição de vocês. E sem mais delongas, hoje eu quero apresentar para vocês o nosso convidado do Glowcast, nosso amigo Gabriel Brito. E aí, meu amigo? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, uma honra. Esse cara aqui é um garoto prodígio. Era, na verdade, hoje é um homem prodígio. Mas ainda jovem. Quando a gente se conheceu, era um garoto. É, mas eu conheci, desde que eu conheci ele, eu falava, cara, esse cara aqui, ele é diferente. Meu Deus. É um cara embaçado. Gabriel Brito, quem é você, cara? Se apresente aí. Vamos lá. Quem sou eu, né? Eu gosto muito de dizer primeiro quem eu sou sem dizer o que eu faço, né? Aprendi isso com um mentor chamado Daniel Errara. E isso me ajudou bastante a entender que, independente do que eu faço, eu sou um mensageiro, né? Aliás, o meu nome diz muito sobre isso também, é aquele que carrega uma mensagem. Então, quem eu sou? Um mensageiro que, independente da mensagem, pode transmitir ela para impactar o mundo. Animal. Esse sou eu. Animal. E o que você faz? Vamos lá, o que eu faço? Hoje, o que eu faço é comunicação geracional. Então, eu uso algumas ferramentas para explorar esse ambiente, né? Seja o marketing, seja as consultorias, seja recrutamento. Independente dessas ferramentas, eu ajudo comunicação... eu ajudo gerações a se comunicarem entre elas. Muito bom, cara. E é legal porque a gente se conheceu realmente, cara. Eu, sei lá, eu nem... Não sei se eu era casado, faz bastante tempo, né? Cara, não, eu acho que a minha primeira lembrança
você tinha braços abertos ainda. E você tinha agência, se eu não me engano, ela era na garagem da sua mãe. Naquela época. Tá. A gente se conheceu mais ou menos Foi mais ali ou menos naquela ali. época. Então eu já era casado já há uns 2, 3 anos já. Isso. Aí eu acho que tinha uns 14, 15 Meu anos. Deus, cara, naquela olha que época. louco. E aí a gente se conheceu, você ainda tinha loja, né? Verdade. E aí a agência tava lá. Você tava Eu lembro, a escritorando gente teve vez. uma reunião ali num sofazinho, você dando Isso. algumas ideias de Eu como tava desenvolver projetos. achando que eu sabia de marketing naquela Cara, época. mas assim, aquela nossa primeira interação, eu já falei, meu, esse cara aqui, ele é diferente, sabe? Porque há uma sede, né? Um desejo no seu coração para coisas que não são convencionais, digamos assim, né? Até a gente vai falar sobre o tema de gerações. Cara, poucas pessoas dominam assuntos pertinentes às gerações. Eu mesmo, cara, até tava falando aqui antes da gente começar o podcast. É um dos temas que eu ainda preciso me antenar melhor, ter mais clareza para entender como se comunicar com cada uma das gerações. E você sempre teve essa sede, né? Essa sede de aprender coisas diferentes. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Eu acho que desde aquela época, as coisas que mais me chamam a atenção, elas fogem do óbvio porque elas estão muito atreladas ao futuro, né? Então, desde aquela época, a gente falava bastante sobre o mercado futuro dos negócios, né? E aí um pouco ainda sobre gerações, sobre comunicação. Mas eu carrego muito aquela ideia do Steve Jobs, né? Até da última palestra dele lá, do discurso dele de conectar os pontos, né? Só que você só faz isso olhando para trás, né? Então, hoje, olhando para trás, eu vejo que desde aquela época as coisas foram se conectando de algumas formas, na verdade, né? Que me falam, ou melhor, que me fazem falar melhor sobre geração, sobre futuros, né? Do trabalho, enfim... muita coisa que a gente já conversou sobre marketing também. Então, eu acho que essas coisas foram acontecendo na minha vida e aí me fazem ansiar sempre por coisas novas ou por coisas que vão se desdobrar daqui a alguns anos, né? E comunicação geracional, ela vai ter um desdobramento maior, né, nos próximos anos, né? Mas agora, você ainda vê muitas poucas pessoas falando a respeito disso. Ainda não é uma pauta tão pertinente entre corporações, mas que... já devem receber uma atenção maior, porque nos próximos 2, 3 anos... Que legal. A gente pode ter até um colapso geracional aí. Eita. Mas é legal, cara, porque eu acredito que grandes companhias já estão lidando de uma maneira diferente com as gerações, né? Sim. Acho que quando a gente nivela para baixo um pouco, nem tanto. Talvez você vai falar sobre gerações, a gente vai, falar sobre o que a gente nem sabe, ter assunto sobre esse tema. Mas se a gente vai subindo um pouco ali a régua, eu acredito que grandes corporações, grandes organizações, eles já têm um pouco de clareza sobre esse assunto, né? Provavelmente, né? E é o que tem acontecido. Algumas grandes corporações, então você pode pegar Google, você pode pegar outras empresas dentro do ramo tecnológico, elas já têm sentido bastante influência nesse aspecto de gerações. Então, você vê muita matéria hoje falando da geração Z no ambiente de trabalho, como a geração Z se comporta, como será a geração alfa nos próximos anos dentro do ambiente de trabalho. Então, já está surgindo matéria sobre essas duas últimas gerações, porque elas estão entrando mais ativamente no mercado de trabalho. Né? Então, agora eu consigo prever como que elas funcionam, como que elas se comunicam, o comportamento de cada uma delas. Que, de fato, são muito diferentes, né, cara? A gente vai fazer paralelos com a experiência que a gente construiu, né? A geração do meu avô, com a geração do meu pai, com a minha geração, com a geração dos filhos dos meus amigos, ou com a geração da minha irmã, que já é diferente. E você começa a perceber, né, o famoso mindset, né? Essa forma de pensar, essa mentalidade, que ela é muito diferente. Tanto no ambiente de trabalho, né? O meu avô, ele se aposentou numa empresa que ele entrou com 15 anos, cara. A vida inteira numa empresa. E assim, não tinha plano de carreira, cara. Era, no máximo, subir 2 degraus. Eu sempre me perco nessa palavra aqui, degraus. No máximo, subir 2 degraus e acabou, meu irmão. Não tinha um plano de carreira, uau, cara, eu vou chegar na diretoria. Em alguns contextos, principalmente no contexto fabril e produtivo. Agora, você já vai pegar uma geração mais nova, cara. Ela, quiçá, 2 anos numa empresa, né? Exatamente. Então, meu Deus, né? Mas vamos lá, cara. Conta pra mim, como que você entendeu que a sua jornada era os negócios?
não era dentro de uma empresa, etc? Vamos lá, eu sempre vou validar alguns mentores que eu tive, né, e ainda tenho, que foram pessoas que foram me provocando nesse aspecto. Por quê? A minha família não é uma família empreendedora, não é uma família tão conectada nesses pontos. Então, aos 14 anos, meu pai mandou fazer Senai, porque eu poderia entrar numa empresa, numa ferramentaria, que lá eu poderia ganhar bem como ferramenteiro. Aí fiz o Senai, só que eu tinha alguns mentores em paralelo que me dizia que o mercado, apesar de ser bom, não teria só isso, né? E aí esses mentores foram me guiando a ler livros, a ver um pouco dos materiais que ainda tinha no YouTube naquela época, e aí eu fui me interessando por áreas não tão convencionais, né? Então, aos 14, eu já tinha entendido que eu não queria trabalhar dentro dessa ideia mais tradicional das fábricas, enfim. E aí eu concluí o Senai, lógico, para deixar meu pai ele feliz e saudável, né? Porque senão eu arranjaria muita briga dentro de casa. Sabe fazer uma tomada hoje, coisa desse tipo, né? Eu fui mais na parte... Chuveiro, não, sei trocar. Fiz a parte Mas não foi o Senai. não, eu aprendi um pouco lá de eletrônica no Senai, mas era mais voltado a peças, torno, CNC. Tá. Era mais voltado à parte mais febril mesmo. E aí, eu fui, então, estudando esses livros, né? Esses poucos materiais que eu tinha. E aí, um dia, chegou um material na minha mão, um vídeo do Thiago Matos, que esse vídeo hoje já vai fazer 11, 12 anos. Um dos primeiros vídeos dele do YouTube. Ele é um futurista brasileiro. Uau, cara. E ele falou muito sobre o futuro do trabalho. Então, ele estava falando, há 10 anos atrás, sobre o que seria hoje. Uau! E aí ele estava falando sobre essa dinâmica dos futuros, das ondas, né? Dessas movimentações que o mercado ia ter. E aí uma das frases que mais me impactou nesse vídeo foi que as pessoas, por não olharem para o futuro, resolvem os problemas do presente com as ferramentas do passado. E aquilo ali me marcou. E aí eu, desde então, comecei a olhar para o futuro, pensar a respeito do futuro. E aí eu fui me envolvendo com assuntos que poderiam fazer sentido hoje. E naquela época, um dos assuntos era o marketing, né? Então, desde os meus 15 anos, eu comecei a estudar marketing. Confesso que se eu tivesse estudado direito aos 15 anos, provavelmente as estruturas seriam outras hoje. Mas como um adolescente de 15 anos, eu estudei o possível ali. E já era algo muito diferente para a época. Então, desde os 15 anos, eu comecei a estudar marketing. Aí, aos 16, eu decidi que eu não iria trabalhar de carteira assinada. E aí, que era a idade já para jovem aprendiz. Com 16 anos? Com 16 anos. E qual era o conflito, assim, com seus pais? Havia um conflito? Cara, como assim você não vai trabalhar? Hoje eu olho que eu era um pouco mais rebelde nessa época. Então, eu lembro de ter rasgado a minha carteira de trabalho. Meu Deus, E aí, meu cara. pai ficou muito bravo com isso, muito bravo. Cara, você foi radical mesmo, um né, rebelde, mano? um adolescente rebelde, né? E aí, eu lembro... E eu falava pra ele, pai, se eu errar os próximos 10 anos, eu ainda vou ter 24. O mundo ainda é muita coisa. E aí ele não concordava com aquilo, né? E aí foi quando ele falou, então vai, assim, você já rasgou mesmo a carteira. Aí eu falei para ele, ó, eu vou testar várias empresas. Então, vou trabalhar em vários segmentos. Se nada disso me despertar, eu vou para a área que eu quero. Mas se alguma coisa me despertar, eu faço uma nova carteira. Aí trabalhei na Centauro, carregando caixa, colocando grade de sapato. Fiquei algum tempo lá. Aí, quando pediram a minha carteira, eu saí, porque eu não tinha. Aí, depois fui trabalhar em mercado. O que todo mundo quer, você não tinha carteira, não né? tinha carteira. A pessoa tá lá, não, vejo a hora de ser registrado e tal. E aí, eu fui trabalhando a cada 2, 3 meses em um lugar. Aí, trabalhei no mercado. Aí, depois eu trabalhei numa distribuidora. Aí, trabalhei numa empresa que até hoje eu não entendo o que eu fazia lá, mas era alguma resina. Eu sei que era muito tóxico lá, mas... a resina era tóxica, né? Mas era para fazer alguma coisa da caixinha de som de carro. Até hoje eu não entendo o que eu fazia lá, mas quando pedi a carteira eu saí. E aí, né, nesse período, foi passando um ano e pouquinho. Aí, o último grande trabalho, assim, que eu tive... antes de entrar para a área mais de mídia, eu fui vender churros na praia. Aí, fiquei uma temporada na praia vendendo churros. Sério, cara? Aí, fui pra Praia Grande de Ubatuba. Aí fiquei lá, aí vendia bastante churros lá. Foi bem legal, uma experiência bem
interessante, assim. Aí eu fiquei lá uns 3, 4 meses trabalhando. Aí quando eu voltei, aí eu tinha outra opção de voltar para uma fábrica ou ir para um outro lugar. Aí eu fui para a área de vídeo com o Wesley, que está aqui hoje. Então, o Wesley foi um dos precursores para eu ainda estudar mais sobre o assunto de marketing, sobre tecnologia, sobre futuros. Então, foi um espaço. Na verdade, o trabalho com o Wesley foi muito legal, porque quando eu comecei com ele, ele disse para mim o seguinte: eu não vou te dar um emprego, eu vou te ensinar uma profissão. Então, se você sair daqui amanhã, você pode trabalhar com isso, mas não era tão bom em vídeo, assim. Não era sua praia? O Wesley se esforçou muito para me ensinar, mas Não foi rolou. um período aí de 2 anos, onde entreguei algumas coisas legais e ele arrumou muita coisa do que eu entreguei. Mas foi uma escola, porque eu tinha um período ali para aprender, enfim. E aí, saindo de lá, eu entrei para o marketing, né? Então, cronologicamente, a título de serviços, desde os 16 que eu fui explorando algumas áreas. O último trabalho com o Wesley me ajudou muito a entender o mercado. Então, lá dentro eu pude testar lançamentos, a questão de marketing mesmo, publicidade. Então, a gente participou de grandes rodas, né? Grandes personagens aí digitais que hoje estão muito fortes na mídia. E a gente estava nesses bastidores, né? Então, foi, assim, uma mesa de contatos absurda. Que legal, assim. cara. E é interessante Muito legal. porque essa jornada que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa história, ela dificilmente é premeditada, né? Você fala, cara, eu vou fazer isso, vou trabalhar ali, vou trabalhar aqui. Porque muitas vezes a gente vai caminhando por percursos que às vezes a gente nem sabe o porquê tá ali. Sim. Mas eu verdadeiramente acredito que todas essas iniciativas que a gente tem, elas fazem parte de um propósito no qual Deus às vezes quer nos ensinar uma coisa ali. Uma. Só que ele te coloca num ambiente para você aprender uma coisa ali. E é claro que existe um pacote ali, existe 3 meses, 5 meses, 1 ano, mas Deus quer te ensinar algo ali. E até é interessante falar sobre isso, porque existem muitas pessoas que têm uma clareza grande de onde elas querem chegar, mas elas não conseguem lidar com o processo para chegar lá. E elas ficam entediadas com o que elas estão fazendo agora, e tá tudo bem, mas ela precisa entender que faz parte de um processo para ela chegar lá. Eu lembro que uma vez um amigo perguntou assim, Renato, se você pudesse me dar um conselho, qual você daria? E eu falei assim, cara, o que eu te diria é o seguinte, você ama as coisas extraordinárias, você busca as coisas extraordinárias, mas você negligencia totalmente o ordinário. E assim, é legal você amar o extraordinário, almejar o extraordinário, mas se você não fizer o ordinário bem feito todos os dias, você não vai chegar lá, cara. Sim. Você não vai chegar lá. Então, eu acho que toda essa sua jornada, apesar de às vezes parecer coisas desconexas e, cara, distribuidora, eu fiz algo que eu nem sabia o que era e tal, mas de alguma maneira te forjou em ser quem você é hoje, né, cara? Total, assim. E o marco, né, de ter trabalhado nessa produtora de vídeo é que ela é uma spin-off de uma outra empresa, né? E aí eles fizeram uma análise comportamental com todo mundo que trabalhava lá dentro, né? E aí a minha análise, ela saiu de que o que a empresa esperava eu estava oposto. Nossa, E cara. aí queria uma pessoa um pouco mais flexível, que é mais constante. E aí esse foi um marco bem legal assim para mim, e até conectando com todas as coisas passadas que eu fiz. Porque na conversa ficou a decisão. E aí, o que você vai fazer? Você vai se ajustar para a empresa ou você vai sair fora? Né? E aí eu tinha entendido... Aí eu tinha visto um vídeo que geralmente eu uso ele até hoje, desde essa época, em 2019, que é um vídeo do Glory V, que chama Jogue a Moeda, né? E aí ele fala sobre tomada de decisão e literalmente você aposta cara e coroa sobre o seu futuro, assim. Então é bem dinâmico, assim, o vídeo. E aí eu lembro de ter feito essa experiência e ter caído para eu sair, assim. E aí eu falei, cara, então eu vou ter que sair agora. Aí combinamos que eu ia sair no final do ano. E aí, então, eu entro em 2020 com algumas ideias de negócios, de projeto que eu tinha com a minha esposa, né, com a Bia. E aí eu acho que esse é o marco de eu tomar umas decisões mais voltadas já às gerações, a entender mais
esses marketing, recrutamento mais como ferramentas do que um ofício. Então, esse foi o marco de eu ter tomado uma decisão de ir pro novo, né? E de fato pro futuro e para essa nova dimensão, né? Que legal, cara. Isso é muito bom, Gá. E é até uma das coisas que a gente procura sempre falar nos nossos podcasts, dessa integração, tanto da fé como da família, nos negócios. E hoje você empreende com a sua esposa, né? Sim. E isso foi gerado antes, né? Até de vocês serem casados. Conta um pouco isso pra galera, isso é bem legal. A gente começou a namorar e ela já desenvolvia alguns projetos de programação com crianças no instituto que ela estudava, né? No Instituto Federal. E aí eu já estava pilhado com a ideia de empreender. E aí a gente decidiu criar um projeto que ensinava empreendedorismo para as crianças e também ensinava programação, né? Então, elas iam transformar o mundo através da programação. E aí a gente criou esse projeto, chamava Programente na época. E aí a gente fez duas ações, né, com as crianças desse projeto. E foi muito legal, porque as crianças desenvolveram um app, né? Então, toda a parte front-end do app, baseado nas dores que eles sentiam, né? E aí a gente fez de 7 a 10 anos, 7 a 11 anos. Foi bem legal esse movimento. No segundo movimento que a gente fez desse projeto, a gente queria vender isso para os pais, né? Então, eu tô falando eu com 20 anos e ela com 17 anos, né? Quando a gente tentou vender essa ideia para os pais. Cara. E não deu certo, porque os pais... eles ainda não tinham compreendido o que seria esse empreendedorismo com programação. A gente não tinha, né, um espaço para isso. Então... E talvez não sabia comunicar claramente. Era algo que estava nascendo ainda, né, cara? Aí não foi muito... Sim, foi muito positivo para aquilo que a gente vem construindo até hoje, mas não foi efetivo, né? Não virou uma empresa, né? Mas dali a gente entendeu que a gente poderia trabalhar na área do marketing, de comunicação. A gente começou a estudar marketing, aí a gente abriu a agência. Mas isso, qual foi a hora que vocês casaram ali, nesse processo? A gente já estava com a agência, na verdade a gente não tinha uma agência, a gente já prestava algum serviço de marketing. Tudo isso foi em fevereiro de 2020. Em julho, a gente já estava prestando serviço de marketing, mas a gente só casou em setembro de 2020. Então, a gente construiu a ideia de uma agência... sem estar casado, né? Então, o primeiro ano da agência ali, a gente ainda não tinha nenhum ano de casado. E aí a gente foi prestando alguns serviços, aí foi crescendo, e aí a gente foi entendendo essa dinâmica de agência de marketing e gerações. Muito bom. E é legal quando a gente consegue fazer uma integração da família no trabalho e a gente consegue desenvolver isso de uma maneira que seja saudável, né, cara? Sim. Porque, querendo ou não, há um desafio, né? E é um desafio que eu e a Gi, como a gente também, né, atua juntos, da gente conseguir desligar a chave dos negócios quando a gente tá em casa, né? Do tipo, cara, vamos parar de falar, porque senão a gente não vai parar de falar, né? Sim. A gente vai falar de resolver todos os problemas. E muitas vezes você lembra de uma situação que você precisa conversar quando você tá ali vendo TV, você fala, nossa, cara, preciso falar desse assunto aqui do cliente ou do colaborador e tal. E você fala, não. Eu sou Vou segurar aqui agora. Se pudesse, ficava 24 horas falando de trabalho. A Bia que dá uma... me segura pra falar, agora não é a hora de falar, a gente já tá em casa. É desafiador, né, cara? Porque senão a gente entra plenamente nesse papel, que é importante, mas a gente precisa aprender a entender os papéis ali, né? Os momentos, realmente a hora certa de cada uma das coisas, né? Mas é um desafio. É um desafio muito grande por empreender em família, né? A gente teve a oportunidade de receber aqui já no Glowcast alguns empreendedores, algumas empresas que são familiares. Então, esposo, filhos, todos dentro do mesmo contexto. E até mesmo no primeiro episódio dessa segunda temporada, o Wagner, ele é CEO da Fast Color, nossos patrocinadores. Eles até comentaram... Ele comentou algo assim muito interessante. Ele falou, Renato, o dono do negócio, ele precisa ser muito sábio em como ele vai gerir o negócio, porque se ele não souber lidar com o tempo, principalmente, que ele dá para a família e para o trabalho, os filhos vão ter o negócio como um inimigo. Eles vão odiar a empresa. Então, nunca vai passar na mente do filho uma ideia de sucessão.
Pelo Sim. contrário, ele quer uma exclusão, ele quer afastamento. Sim. Agora, quando você consegue estruturar e construir um negócio familiar, onde a família de fato é prioridade, cara, aí vai haver uma admiração e, quem sabe, uma sucessão. Né? Tem o Dad Snyder, ele é um estudioso da geração Z e o mercado de trabalho hoje no Brasil, né? E aí ele levantou um dado em 2012, mais ou menos. Então, 2012, a geração Z, ela estava aí na adolescência, e no início da adolescência. E ele, nesse dado, perguntou o que eles queriam a respeito do futuro, né? E a resposta foi... eu sei que eu não quero fazer o que meu pai faz e com certeza o que a minha mãe faz. Então, levando mais para o lado, né, de sucessão familiar dentro dos negócios, se você não tem este equilíbrio sobre a vida, onde você mostra que o negócio ele é positivo para a família, ele já vai crescendo, querendo não fazer o que o pai faz, né? Então, se o pai tem uma empresa, um modelo de negócio que ele batalhou, algumas gerações já vêm batalhando por ela, fica muito complexo dele tomar parte disso, dar sequência nisso, né? Então, assim, muito pontual Legal, cara. essa ideia de pensar nesse equilíbrio para poder fazer que as novas gerações queiram assumir os negócios dos pais, né? Sim, e é claro que não pode existir aquela pressão, né, de sucessão e etc, mas ao mesmo tempo, uma frase que eu vi há um tempo atrás me marcou, cara. Não há sucesso sem sucessor. E essa passagem de bastão, ela é extremamente importante. Né? A gente vai olhar a perspectiva bíblica, né? Moisés, ele fez a obra até um momento, só que quem concluiu foi Josué. E a gente precisa entender isso, que talvez a gente vá até um lugar, a gente vai construir algo Sim. que nossos filhos vão finalizar, ou propriamente eles vão fazer o processo. A gente vai roer o osso, eles vão chegar numa parte diferente. Sim. A gente até teve na primeira temporada um podcast de uma empresa que era familiar, que passou por um processo de sucessão, e o filho que assumiu, ele assumiu num contexto onde a empresa já tinha 200 colaboradores. Nossa. E muita gente fala, cara, é fácil. Fácil, meu amigo. Não é nada fácil você assumir uma gestão de 200 colaboradores. Diversos departamentos, há uma expectativa. Então, assim, há um desafio muito grande. A chance de quebrar é muito maior muito do que maior. de escala, né? Exatamente. Se ele não souber. Então, tão desafiador começar quanto você pegar o bastão ali no meio da corrida, né, cara? Porque já houve uma jornada bem grande, né? E é importante a gente pensar nisso. Mas, Gá, fala pra mim, cara. Hoje, então, existe a Pós-Z, ela tá nesse contexto contribuindo. Conta mais um pouquinho. Tá, vamos lá. A Pós-Z hoje, qual é o nosso entendimento e pesquisa com ela, tá? Ela é a primeira agência no Brasil de comunicação geracional. Então, o que a gente faz hoje com os clientes? A gente tem 2 movimentos dentro dela. Um movimento inbound e outro outbound em relação à comunicação geracional. Então, a gente entra nas empresas, faz com que elas... Por exemplo, as empresas já estão lá com 200 colaboradores, vários departamentos, então eu tenho diferentes gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. O que acontece é que as empresas, às vezes, não sabem se comunicar com todas essas gerações. Sim. Porque como você vendeu carreira para alguém de 40 anos, para vender para alguém de 20 é totalmente diferente. Então, a gente ajuda as empresas a se comunicarem com as novas gerações dentro desse ambiente de trabalho, independente do departamento. E também tem o outbound, que é ensinar as empresas a venderem para diferentes gerações. Aqui que entra o marketing. Então, hoje a gente usa as ferramentas de marketing para solidificar e mostrar melhor o que a sua empresa faz ou vende, através da comunicação geracional. Então, como você... Sei lá, o Haulai, ele é 4 gerações já, enfim. Sim, vai ter todo o movimento de sucessão daqui a pouco. Mas como ele vende hoje o produto dele para os mais velhos, é totalmente diferente de como ele vai vender para os mais novos. Porque isso impacta não só no formato de conteúdo, mas também em qual canal vai ser usado. Sim. Então, né, tem até uma pesquisa que eu e a Bia viu, que as novas gerações, elas só ouvem pessoas até 10 anos depois da idade dela. Então, como que eu faço para ela ouvir o mestre Haulai? Como que eu faço para ela ouvir o criador de tudo? Se ela está ouvindo, se hoje ela tem 15, ela ouve alguém até 25 anos. Então, nesse processo de comunicação, também há um processo de venda nisso. Então, hoje a gente usa o marketing,
mas dentro desse movimento do outbound para ensinar empresas a venderem para diferentes comunicações. Muito bom. Então a Após faz isso. Animal, cara, porque realmente as gerações falam muito sobre um código de cultura, sobre uma linguagem diferente, de fato a tribo, né, de cada uma das gerações. E se nós falarmos com a geração, né, X, por exemplo, na linguagem da Y, não vai funcionar. A linguagem tem muito esse teor, né? A mensagem, né? A gente volta lá do começo. Eu ser um mensageiro, se eu não souber a forma de comunicar essa mensagem, talvez a mensagem ela pode ser incrível. Mas se eu não sei comunicar ela, não vai atender o objetivo da mensagem. E assim, Gá, desmistificando, trazendo mais clareza sobre as gerações. Cria um overview aí das gerações hoje. Tá, vamos lá. Hoje, o que a gente tem de gerações? A gente tem os baby boomers, né? Então, são os filhos da pós-guerra. Né? Depois deles, temos a geração X, que é entre os anos 60 ali e 70. Depois a gente tem até o final dos anos 70. Aí a gente tem a geração Y, que é a geração dos anos 80 até 94, 95 mais ou menos. Aí a gente tem a geração Z, de 96 a 2010. A geração Alpha, de 2010 a 2020. E pode-se ter uma nova geração, que é a geração Covid, né? Então, ela ainda não tem uma nomenclatura, mas tudo indica que seja a geração C, que são os nascidos no período do Covid, né? Então, entre 2020 ali até agora, mais ou menos. Só que a gente só vai ter estudos sobre elas daqui 10, 15 anos, mais ou menos. Então, entre essas gerações, o que a gente percebeu? Que todas elas estão vivas. Grande parte. Só que a qualidade de vida melhorou, a expectativa de vida aumentou. Então, agora eu tenho que quase todas essas gerações no mesmo ambiente de trabalho. Então, hoje você pega uma empresa como o Raulai, né? E, assim, ele pavimentou o podcast sobre gerações. Mas você pega ele, que é da geração... Ele tá com quantos anos? 64. Então, ele é da geração X. Você pega ele, até a ponta dos últimos funcionários dele, ele tem a geração Z trabalhando com ele. E, provavelmente, daqui a pouco, a Alpha. Então, você vai ter da X, a Y, a Z e a Alpha trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. Como cada uma vê o trabalho é diferente, como cada uma se comunica em relação ao trabalho é diferente. Então, por exemplo, a geração Y, que é uma geração hoje que está 40 e poucos anos, mais ou menos, a ponta dela, é uma geração que pensou muito na carreira, pensou muito nos serviços públicos, nessa estabilidade. E aí, a maneira que eles veem o trabalho se eu começar hoje, ficar 20, 30 anos nessa empresa, além de eu subir de cargo, eu também vou ter uma estabilidade melhor, né? Era uma geração que focou em ter coisas, né? E aí você pega a geração Z, que é essa geração mais nova dentro do ambiente de trabalho, ela não quer ter coisas, ela quer ter experiências. Então, ela não está pensando na carreira dela, porque ela sabe que ela vai viver mais que 100 anos. Então, a expectativa de vida da geração Z é 120 anos, né? Com toda a tecnologia, com todo esse movimento. Se alguém que vai viver até os 120 anos, se dentro dos 30 primeiros, 40 anos dela, ela ainda não descobriu o que ela quer fazer da vida dela, ou qual carreira ela quer seguir, ela só viveu 1/3 da vida dela. Nossa, cara. Então, a expectativa aumentando faz com que eu aumente a minha previsão em relação a experiências. Então, não é uma geração muito preocupada em ter uma casa ou um carro antes dos 30, 40 anos. Por quê? Porque ela vai viver 120. Então, se ela não pensar nisso agora, tá tudo bem. Qual é o problema que a gente tem hoje? Que como todas essas gerações estão juntas, eu tenho as gerações que nasceram no século passado tentando influenciar a maneira que as novas gerações vivem. E aí a gente tem conflito geracional. Porque aos 18, ele era casado, com filho, só que a expectativa de vida dele era os 65 anos. Então, quem nasceu nos anos 80, em tese, viveria até os 60 anos. Então, alguém que nasceu nos anos 80, nos anos 70, que viveria até os 60 anos, agora descobre que vai viver até os 100, ela tem esse marco geracional. Porque se ela tinha aos 20, ela vivia até os 60. Aos 20 anos, ela tinha que estar casada, ela tinha que ter filhos, porque ela já tinha vivido 1/3 da vida dela, né? Agora, não, a gente não tem mais isso por conta do aumento de expectativa de vida. E esse aumento de expectativa, cara, ele tá em que nível de conhecimento para as pessoas, assim? Porque eu confesso que é uma coisa nova, assim, para mim.
entender isso? A gente tem muita pesquisa já sendo ativada e desenvolvida quando a gente fala de biotecnologia, de nanotecnologia dentro da área da saúde, né? Então, por exemplo, algumas das tecnologias que têm surgido agora são células nanorobôs, que são células que você pode implantar no seu corpo e elas matam as células negativas. Então, isso já é desenvolvido, já tem protótipo. Então, quem sabe daqui 10 anos isso for ativação para todos os seres humanos, você vai ter uma qualidade de vida aumentada. Mas, por exemplo, uma coisa não tão tecnológica e futurista é que você percebe que as novas gerações se preocupam muito mais com o movimento alimentar delas, né? Então, você teve um crescimento do vegetarianismo, você teve um crescimento do veganismo, agora você tem uma forte influência de dietas carnívoras, cetogênicas. Então, são pessoas que estão se preocupando ainda mais com a saúde delas, com o exercício físico, né? Então, gerações passadas que pensavam só na estabilidade de trabalho, elas acabavam adoecendo no mercado de trabalho. Agora, as novas gerações querem equilibrar a vida delas. Então, o trabalho não é tão importante quanto ela ter um tempo de lazer. O trabalho não é tão importante quanto ela ter tempo com os amigos. O trabalho não é tão importante quanto ela se cuidar da mente dela, né? Então, a geração Z e a subsequente são as primeiras gerações a pensarem na saúde de maneira integrativa. Corpo, alma, espírito, que antes as gerações passadas não se preocupavam. Então, isso faz com que, consequentemente, eu aumente a minha qualidade de vida. Porque agora, se eu cuido do meu corpo, se eu cuido da minha mente, se eu cuido do meu espírito, né, da saúde como um todo, quais são as expectativas que eu tenho de vida, né? Então, todos esses cenários que foram construídos com as novas gerações faz com que elas aumentem a expectativa de vida delas em relação às passadas. Muito bom, cara. E é realmente importante a gente entender as gerações e saber lidar com elas para que a gente, cara, consiga projetar algo individualmente para cada uma das gerações, para cada uma das pessoas, para cada um dos indivíduos de fato, né? Porque, cara, a gente tem a oportunidade hoje de trabalhar com algumas gerações diferentes, mas basicamente esse contexto de marketing digital e etc., de uma maneira muito mais agressiva, atingiu o público mais jovem, né? Mas até mesmo você tem uma experiência grande com adolescentes, né? Sim. E adolescentes, eles são da geração? Então, se for até os 15 anos para cima, 15 a 17, a geração Z, o final da geração Z. Se for 14 para 11, é a geração alfa. Geração alfa. Eu acho que a geração... essas duas gerações aí já são essas gerações que eu acredito que vão estar entrando no mercado de trabalho aí nos próximos anos, né? E realmente há uma diferença muito grande. E nós, quando a gente fala do contexto de negócios, e a gente vai falar, por exemplo, do contexto industrial, existem vários movimentos acontecendo, né? Da industrialização cada vez maior, a mão de obra diminuindo, beleza. Mas, por outro lado, essa geração mais nova, será que ela está disposta a trabalhar dentro de uma indústria? Não. Então, são movimentos que acontecem juntos, dispostas. cara. É interessante isso. O que a gente tem muito sendo conversado é o seguinte. As gerações mais novas não querem trabalhar com os mais velhos, porque os mais velhos não querem aprender a se comunicar com eles. Então, a gente tem um conflito muito sério dentro do mercado de trabalho hoje. Porque o que a gente está falando de faltar mão de obra, não é porque falta mão de obra, é porque a empresa ainda não aprendeu a se comunicar com a mão de obra que tem. E aí é onde nasce, né, esse problema. E, em contrapartida, você tem novas profissões sendo criadas por conta das IAs, por conta desse movimento mais tecnológico, né? Então, o que talvez antes, que as máquinas acabaram entrando nas empresas e as pessoas foram perdendo os empregos, num século passado, no início desse século, ele tinha muita força. Depois de 2010, que você tem avanços mais de máquinas com inteligências artificiais, mas esse processo avançado da programação, do mercado digital como um todo, as tecnologias ficando cada vez melhores, você tem novas profissões surgindo, né? Novos ambientes de trabalho surgindo, modelos de trabalho surgindo. E não necessariamente você precisa estar dentro de uma empresa, ou não necessariamente você precisa trabalhar no mesmo país que você mora, né? Então, a tecnologia, essa nova era tecnológica, ela fez com que o mercado, ou melhor, ela está fazendo com que o mercado de trabalho se reinvente de novo, né?
O problema disso é que tá tudo muito acelerado, né? Sim. Então, às vezes não dá tempo de você perceber e mudar, né? Cara. Esse é o grande ponto, né? Você conseguir ter essa leitura. E eu acredito que é tão importante esse seu movimento de comunicar isso, né? Porque o empreendedor e o empresário, muitas vezes, ele no dia a dia, na rotina dele, ele acaba não tendo clareza de como lidar com essas coisas. Ele acaba se tornando um pouco mais reativo do que proativo em projetar um possível problema, né? Ele faz mais uma gestão de crise do que uma prevenção de uma crise. Quase nunca previne, né? Nunca, cara, porque é uma coisa que ele não tá preparado pra lidar, Sim. ele não foi incutido informações nele pra ele falar, cara, ó, cuidado, tem as gerações e tal. Ele simplesmente é isso, é aquilo, você não tá entendendo. Por que você não tá entendendo? É pra você entender e acabou. Aí o cara não entende que são mentalidades, construções, né? A gente chama até de uma nova agenda, né? Então, a geração Z, ela não veio só com uma nova comunicação, um novo comportamento. Ela veio com uma nova agenda, né? Então, a maneira que a geração Z pensa, se movimenta, né, se desloca dentro do planeta é totalmente diferente das passadas, né? Sim. A gente passou muito tempo construindo empresas que as antigas gerações, as gerações passadas, elas se adaptavam mais facilmente. Aí essa nova agenda que é tecnológica, né? Então é um rompimento de uma nova era, aí você tem uma mudança muito drástica. Então é muito complexo você prever isso também. É muito difícil para empreendedor, empresário, prever essa ruptura, né, nesse cenário. E aí agora ela tem que achar um jeito de reverter, né? Porque cada vez mais você vê notícias sobre falta de mão de obra, pessoas não querem trabalhar com a geração Z, né? E eu acho que eu sou da geração Z, né? Então, para mim é uma tristeza quando eu leio matérias sobre a geração Z é a pior geração do mercado de trabalho. Ou as pessoas estão decidindo contratar pessoas mais velhas do que a geração Z. Entenda porque a geração Z não quer liderar, né? Então, são todas matérias que já saíram sobre a nossa geração. E um dos fatores que ainda não foi colocado em pauta é a comunicação, né? Porque o nosso modelo administrativo de empresa é dos anos 70. Só que nos anos 70 você não tinha nem internet. Você não tinha esse movimento no Brasil, você não tinha computadores se movimentando no nosso país. Então, quando você entra numa era que é esse movimento novo do milênio, dos anos 2000, aí com muita força em 2010, no movimento tecnológico, será que as leis administrativas, a maneira que a gente movimentava e liderava a empresa ainda funciona para hoje? Né? A maneira que cargas de trabalho, cobranças de trabalho, responsabilidades no trabalho ainda funcionam para as novas gerações? Meu amigo, esse podcast aqui, a ideia é que deu uma explosão aí na sua cabeça, né? A gente quiser repensar como empresário. É sinistro isso, porque assim, cara, é algo importante de ser pensado, e eu acredito que talvez o cara, ele vai estar, né, vai estar ouvindo a gente aqui, ele vai falar, cara, mas o que eu faço agora, né? E assim, Gá, o que você acredita que o cara precisa fazer, assim? Obviamente que ele não vai se tornar um especialista em gerações, mas o que você acha? Quais são os passos iniciais que ele precisa fazer para lidar com isso? Tá, eu acho que o mais prático e fundamental, que ao mesmo tempo é muito simples, é ouvir. Eu acho que um dos maiores problemas quando a gente fala de comunicação e geracional é porque a geração que contrata não está ouvindo a geração que precisa ser contratada, né? Então, se eu levantasse uma pesquisa agora, perguntando para a geração Z se ela se sente escutada pelos empresários ou pelas lojas, a resposta é não, né? Então, para você entender uma geração, ou melhor, como ela pensa e funciona em relação ao trabalho, você precisa escutar ela. Acho que o problema é que a gente pega notícias como essa que eu apontei anteriormente e aí a gente usa isso como padrão. E aí, se eu não ouvir como que eles querem trabalhar ou como eles pensam em relação ao trabalho, dificilmente eu vou conseguir me conectar com elas. Então, eu acho que a parte mais prática de você melhorar esse cenário na sua empresa ou melhorar esse movimento de contratação é escutando. E é lógico, não significa que escutar é aceitar tudo que eles querem. Sim. Mas escutar vai fazer com que você repense sobre se o modelo da sua empresa, o modelo de trabalho que você está exigindo
é funcional nos dias Sim. de hoje. E é tão maluco isso porque muitas vezes você vai construir o seu time. É tão importante você ter essa diversidade geracional porque talvez para vender o produto tal, você não vai ter o insight certo porque você não tá dentro desse pacote da geração que você precisa vender. Sim. Só que a pessoa que você contratou ali da geração Z, por exemplo, ela vai falar, cara, esse script aqui vai funcionar muito melhor, porque a gente tá preocupado nisso aqui. Sim. Então, vou dar um exemplo básico aqui. TikTok. Cara, na minha geração, e grande parte das pessoas que eu me relaciono da minha geração, cara, não tem TikTok instalado no celular, porque não consegue, entendeu? Eu já tentei, velho. Prometo que eu tentei. As pessoas me conhecem e falam, Renato, você tem que ter TikTok, cara. Eu falo, cara, eu não consigo, velho. Porém, entretanto, todavia, a gente sabe que tem uma classe absurda de grande que atende aos requisitos ali, consomem diariamente Sim. produtos e conteúdos ali dentro. O último dado que eu vi sobre até o TikTok é que hoje as pessoas da geração Z fazem mais busca no TikTok do que no Google. Então, o Google, ele perdeu o poder de influência para as novas gerações. Eu vi isso. Então, Sinistro. o site de busca hoje das novas gerações é o TikTok. Se sua empresa não está lá, ela não consegue ser achada pelas novas gerações. Isso a gente está falando de canal, de formato, enfim, mas é escutar eles, né? Quais são as redes sociais que eles estão ouvindo? É maluco, porque aí, conectando. beleza, né? Vou ouvir, vamos ouvir. Cara, fala aí, qual que é o que você espera da empresa, né? Vamos trazer para esse contexto gestão. Vamos, né? Aí o cara, bom, eu espero que seja assim, assim. Aí ele começa a criar ali, né? A expectativa dele. Cara, como que o gestor ele vai conseguir criar um equilíbrio do ouvir, do acolher essas informações, sendo que ele vai ter que lidar com outras gerações também, que depende... Cada geração, o modelo 1 funciona, o 2 funciona, o 3 funciona. Como é que ele cria um contexto... saudável, adaptativo, ali, né? saudável. É bem complexo isso, né, Gá? Tá, exato. Isso é bem complexo, porque ele não pode mudar a empresa dele do dia para a noite para atender somente uma geração. Mas o que ele pode fazer é achar esses pontos de equilíbrio entre como uma geração funciona e a outra funciona. Porque, por exemplo, se a nova geração ela funciona de maneira híbrida e ela tem uma expectativa de que ela vai entregar melhores resultados se for híbrido, não significa que a geração X quer isso. A X, ela não tem essa particularidade no perfil dela. Então, o equilíbrio que a empresa precisa encontrar é como ele consegue fornecer os melhores movimentos e ambientes de trabalho para cada uma das gerações. Né? E é lógico, existem conflitos nesse processo que aí o departamento de RH, enfim, vai vir para suprir todas essas demandas, mas... o que talvez hoje esteja acontecendo é que se eu aceitar o que a geração Z quer, todas as outras gerações vão querer, e não é verdade. Né? Então, talvez a geração mais antiga, ela não sabe, ela nem quer imaginar que ela pode ficar 2 vezes na semana dentro de casa, porque não funciona para ela isso. Exatamente. Mas para as novas, funciona. E é lógico, as empresas elas vão ter que passar por um movimento hoje, mais cedo ou mais tarde, ou elas se adaptam agora, elas são forçadas lá na frente, a testarem esses movimentos, né? A testar se o híbrido vai funcionar ou não, a testar se só o home office funciona ou não, a testar os tipos de comunicação, tipos de diversidade. Então, por exemplo, as próprias grandes empresas, né? Você vê a Amazon hoje, que nos últimos 4 anos testou o movimento home office deles. E agora eles estão voltando para o escritório. Uma parte do departamento está voltando. Por quê? Porque nem todo mundo que estava no home office, dentro dessa nova dinâmica, conseguiu se adaptar a isso. Tinha essa diversidade geracional e para uns funcionou, para outros não. Então, a empresa ela está passando por um processo, e aí os empresários, a gente como empresário tem que entender que a gente precisa testar. Né? É como se a gente estivesse começando de novo. Isso é maluco. E aí... vai depender da flexibilidade do empresário não querer fazer isso. A gente precisa muitas vezes sair daquele lugar, tipo... Sabe? Do rei da antiguidade, que ele decretava, pegava o anel lá e selava. E, meu amigo, já era. Falou, tá falado. Tchau, obrigado. Agora não existe, lida com as consequências. E às vezes a gente, como empresário, nesse lugar de gestão, de decisão, a gente entra nessa mentalidade do tipo, cara...
eu não vou poder ficar mudando toda hora coisa aqui, né? Testando e tal, mas muitas vezes é o caminho que vai nos levar para um equilíbrio, né? Hoje é talvez o único caminho, né? Porque a gente vai ter empresas resistentes, como sempre teve. E aí a gente vai ter todas as problemáticas que teve do século passado, ou quando, desde que o mundo vai trocando de eras, acontece. Nossa, isso aconteceu e agora não tem mais emprego, né? E essa adaptabilidade, né, é super importante. Aí você pega o processo de evolução e aí você entende que aqueles que se adaptam melhor conseguem transicionar esse movimento de evolução. A gente tá no meio. A gente está nesse processo de evolução. Então, os próximos anos, eles são decisivos para empresas que vão ser rígidas e não vão se adaptar a esse novo cenário, e empresas que vão querer ser mais flexíveis e aí elas vão entendendo o que funciona para elas ou não. Né? Então, sempre a gente vai dividir velha economia. Né? Então, essa velha economia, esse jeito velho de governar, ele funcionou e foi muito legal. Vai ter empresas funcionando daqui dos próximos 10 anos nesse formato? Talvez. Mas é que seja necessário que nessa nova economia, cada empresa tenha o seu jeito de funcionar. Talvez vai ter uma que todo mundo no escritório funcione. Talvez vai ter outra que metade do time está lá, metade não. Talvez vai ter uma que não tenha mais escritório. Ela é gigante e sem escritório. Sim. Então, vai depender Eu acho dessa que o exercício é a gente, como empresário, empreendedor, entrar nesse lugar de não pré-formatar o cérebro do outro com o nosso, né? Do tipo assim, cara, eu penso assim, você tem que aceitar a forma que eu penso e ponto, né? É desafiador isso, cara. Muito. Principalmente na construção cultural de uma empresa e tal, do tipo, cara, essa é a cultura, mas ao mesmo tempo a gente vai o quê? Só contratar pessoas da idade tal. Só que aí a gente vai perder muito recurso, porque a pessoa da idade a mais nova, ela vai trazer insights, habilidades, todo um pacote cultural totalmente diferente. Então é desafiador. Não, é desafiador. Sigam o Gabriel, gente, no Instagram. É desafiador, mas é novo, né? Tudo que é novo Mas é uma pauta extremamente importante, eu acredito, Sim. cara. Uma pauta que a gente precisa levar a sério, dedicar energia. Se você pudesse, Gá, indicar alguns livros aí pra galera, o que você indicaria? Tem um livro muito legal do Sidney Oliveira chamado Gerações. Então ele é um professor, doutor aqui no Brasil mesmo, né? Então, bem legal. Ele fala das gerações dentro do ambiente de trabalho. Tem um livro do Dado Snyder chamado Desacomodado. Foi um livro recente que ele lançou, acho que esse ano ainda. E é um livro sobre gerações também, nesse movimento de ruptura com os ideais, com o que se via antes nos séculos passados e também dentro do mercado de trabalho. Então, e é um livro bem legal, porque é um livro inteiro em tweets. Então, a construção do livro é em tweets. Então, é bem legal, assim. E aí tem alguns mais técnicos, e aí tem um chamado A Psique do Adolescente, e aí é uma análise de Jung e tal sobre a mente do adolescente e como que ela se formata, que ela se constrói. Então, para quem quer trabalhar com o meio, o final da geração Z e o começo da geração Alpha é ótimo. E tem um outro chamado O Cérebro do Adolescente, que é o mesmo, eu não lembro o nome do autor, mas é o mesmo médico que escreveu O Cérebro da Criança. É um livro para entender como que também o cérebro é formatado, enfim. Então, são livros, assim, que já dão um start bem legal, assim. E eu creio que pro empreendedor, pro gestor, ou até propriamente pro pai de família, cara, pro ser humano é importante ele saber lidar com as gerações, né? Muita gente sempre ouviu, né? Os pais não entendem os filhos, né? Os filhos não entendem os pais. É uma música essa aí, né? Uma música bem famosa. Mas cada vez tá pior, né? Porque antes você tinha os pais que não entendiam os filhos dentro de um cenário mais industrial. Agora você tem o pai que não entende o filho numa era digital. E a era digital é um novo mundo, não é o mesmo mundo, é um mundo paralelo, né? Animal. E aí a gente tem esses conflitos por eras, assim. Animal isso, cara. Bom, gente, pra gente partir aqui pro encerramento, Gá,
se pudesse dar um conselho, cara. Isso aqui é um momento especial aqui pro nosso podcast. Conselho para um jovem que tá aí, ou para uma pessoa de uma idade mais avançada. Dentro de todo esse contexto que a gente abordou aqui, o que você poderia dizer para essas pessoas, cara? Cara, acho que o melhor conselho que eu posso dar é que, independente das gerações, ouça as gerações. Então, é necessário que, se você é mais novo, se você é mais velho, é necessário que ou melhor, né, que cada geração escute umas às outras, né? Porque todas elas têm coisas muito importantes para acrescentar, né? E tem um cara muito legal chamado Murilo Gun, ele fala sobre tecnologias humanas, né? Então, ele fala que um celular é uma tecnologia, né? O microfone é uma tecnologia, mas o perdão é uma tecnologia humana. Oh. Você pode transformar, né? Tecnologia é tudo aquilo que transforma. Você transforma alguém com perdão. E aí ele fala que uma das tecnologias humanas mais essenciais para o dia de hoje é a escutatória, né? É a capacidade de escutar alguém no momento presente. Então, eu acho que esse é o meu conselho. Independente da geração, escute. Animal. Gente, o Gá é um cara, acima de tudo, um empreendedor, mas um homem de Deus também. Eu tenho certeza que todo esse contexto geracional se aplica muito à fé, né, cara? E como a gente vai comunicar a mensagem do reino para as gerações. Por isso que é importante a gente entender as gerações, né? Independente do setor, né? Se dentro do religioso, as igrejas também têm todos esses movimentos geracionais, né? Então, você tem uma igreja que é intitulada de igreja de jovens, por exemplo, você afasta os mais velhos. Se é uma igreja que você fala que é tradicional, você afasta os mais jovens, né? Então, até um modelo de igreja, de como você comunica, tem que passar ali por uma adaptação, uma transformação de comunicação geracional, para que você tenha todas as gerações compartilhando e vivendo, né, aquilo que a fé delas permite. Né? Animal. Então, é importante também. Animal. Gá, obrigado, mano. Eu que agradeço, Explodiu minha cabeça aqui, velho. Vou sair daqui falando, meu Deus, preciso estudar sobre isso. Legal. Meus amigos, obrigado por você que acompanhou a gente até aqui no nosso último episódio da segunda temporada. Nosso Glowcast funciona com temporadas de 4 episódios. Todo mês, praticamente, a gente tem uma temporada nova aí. Toda quinta-feira, às 8 horas, você pode assistir aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreve no nosso canal. E antes da gente encerrar, eu quero mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores. O Gá vai comer depois o biscoitinho da sorte aí, do Raulai. Muito obrigado, Raulai, por ser um dos nossos patrocinadores aqui do Glowcast. Nós agradecemos. Agradecemos também a Bars Refrigeração, um dos nossos patrocinadores aqui do nosso canal, do nosso Glowcast, e também os nossos amigos da Fast Color. Fast Color, a maior marca dentro do setor de festas infantis. Eu realmente recomendo que você possa conhecer, acompanhar os melhores produtos, os melhores temas, uma loja para loja de embalagem, supermercado, confeiteiros, ou seja, cara, eles atendem uma gama bem abrangente do setor de festas. Realmente, celebração da vida. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Não vai embora sem se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Tamo junto e vamos pra cima. Valeu, Gá, mais uma vez. É nóis, meu amigo.